Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês algumas técnicas de estudo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a professora Natália Reineck, seja bem-vindo ao canal Anatomia Etc. Aqui a gente fala de anatomia, fisiologia, eu trago dicas de estudo para vocês, como o vídeo de hoje, e a gente também fala de outros assuntos relacionados ao corpo humano. Se você tiver interesse em algum desses assuntos, seja bem-vindo para se inscrever no canal e clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube não está entregando o meu conteúdo para todo mundo que é inscrito no canal. Então clica no sininho lá que é super importante para você não perder nenhum vídeo, tá? Lembrando que na descrição dos vídeos eu sempre deixo os links para as minhas redes sociais. Se você quiser me acompanhar mais de perto, eu tô sempre lá no Instagram, agora eu tô com o TikTok também. A gente tá com um grupo novo no Telegram, onde você pode ter acesso a alguns conteúdos exclusivos também. E aqui embaixo também estão o site Anatomia Etc, para você ter acesso aos meus cursos e alguns conteúdos, e também uma lista aí de livros que eu indico para vocês com os links de compra. E sem mais enrolação, o vídeo de hoje é sobre técnicas de estudo, e eu recebo muita pergunta de vocês em relação a qual que é a melhor técnica de estudo, como eu faço para decorar acidentes ósseos, como eu faço para memorizar tantos termos anatômicos. E, gente, a verdade é que não existe a melhor técnica de estudo. Não existe uma técnica milagrosa que vai fazer você decorar tudo aquilo que você precisa decorar. A melhor técnica é sempre aquela a qual você mais se adapta. E como as pessoas são diferentes, cada pessoa vai se adaptar melhor a um método de estudo diferente. Eu, por exemplo, nunca usei nenhuma técnica dessas pré-estabelecidas, né? A técnica X, técnica tal, como essas que eu vou trazer de exemplo para vocês. Eu sempre ia por tentativa e erro ali e ia usando estratégias que eu achava que funcionavam melhor para mim. Hoje, como a gente tem mais acesso às informações, a gente tem uma série de técnicas mesmo de estudo e você pode tentar usar algumas dessas técnicas e ver então a qual delas você se adapta melhor. Pensando nisso, hoje eu vou fazer um resumo das principais técnicas de estudo que existem. Eu selecionei 5 técnicas de estudo e eu quero que vocês testem aí, ou então que vocês, com base nesse vídeo aí, me contem qual técnica vocês gostariam de conhecer melhor. E aí eu posso gravar um outro vídeo aprofundando mais em alguma dessas técnicas, ok? Vamos começar pela primeira técnica, que é o estudo intercalado. Ela é uma técnica simples e que você já conhece, porque a maior parte das faculdades e das escolas, né, utilizam essa técnica. O que é o estudo intercalado? Ele nada mais é do que a troca de disciplinas de tempos em tempos de forma aleatória. Então você tem lá a sua agenda da faculdade, o seu cronograma, né? E você sabe que dentro daquelas 4 horas ou 8 horas que você vai passar na faculdade, de tal a tal hora você vai ter essa disciplina, depois vai mudar, de tal a tal hora vai ter a outra disciplina, e existe uma troca de assuntos aí de tempos em tempos. Alguns estudos mostram que essa troca de conteúdo ajuda a manter a sua concentração nos estudos. Porque quando a gente fica muitas horas estudando um mesmo conteúdo, a gente tem a tendência de se distrair mais, porque é como se o nosso cérebro acabasse se acostumando com aquele assunto. A próxima técnica que eu vou trazer para vocês é o fichamento. O fichamento consiste em você fazer um resumo, em uma síntese esquematizada aí com um assunto exato que você precisa estudar, o que você precisa saber. Esses resumos, eles são anotados em fichas, daí o nome, fichamento, e essas fichas ficam ali de fácil acesso para você conseguir consultar aí de forma rápida quando você precisar estudar. A terceira técnica é a Pomodoro. Eu acho que é uma das mais famosas aí técnicas de estudo que existem. E a Pomodoro, ela se baseia mais ou menos naquele conceito que eu já falei com vocês, da gente intercalar os estudos, mas você não precisa ter uma troca de conteúdos aqui. A ideia é você estudar por períodos de tempo e que sejam intercalados com períodos de descanso. E isso acaba otimizando
a sua concentração. Essa técnica consiste em intercalar, então, 20 a 30 minutos de estudo com 5 minutos de descanso. Sendo que quando chega no quarto intervalo, você tem um tempo maior de descanso, aí entre 10 a 30 minutos de descanso. A recomendação é que esses tempos sejam respeitados, por isso você precisa usar um timer para seguir aí essa técnica de estudo. A quarta técnica é a utilização de flashcards, uma técnica super interessante para você que está estudando anatomia. Ela é legal para quando você precisa memorizar assuntos pontuais, como por exemplo o músculo e a sua função, ou o acidente ósseo e a sua localização, ou o osso e a sua localização. Como que você utiliza os flashcards? Você também utiliza cartões, tem alguns aplicativos de celular que também você consegue fazer esses flashcards. E de um lado do card, você anota o músculo, por exemplo. Do outro lado do card, você anota a sua localização. E aí, quando você vai estudar, você olha um dos lados só do card e tenta se lembrar o que está escrito do outro lado. E é importante que você só vire o card depois que você tentou lembrar aquilo que está do outro lado, a resposta, né? Você também pode colocar uma pergunta de um lado do card e a resposta do outro lado. Então, a ideia é sempre você virar só depois que você tentou lembrar para conferir se você lembrou certo a resposta daquela questão. Uma dica é você fazer cartões diferentes, alternando as cores ou os formatos de acordo com cada assunto que você precisa estudar, porque isso aí ajuda também você localizar e fica mais fácil na hora de estudar. E por último, a última técnica é a utilização de áudios. É uma técnica super versátil, mesmo porque você tem a praticidade de ouvir esses áudios em diferentes locais. E esses áudios, eles podem vir aí de um vídeo no YouTube, você pode ouvir só o áudio, de podcasts, ou então de uma aula que você gravou lá na faculdade e você ouve essa aula depois. Essa técnica, gente, eu usava, tá? Eu gravava as aulas da faculdade e depois em casa eu ouvia e ia lendo as minhas anotações enquanto eu ouvia aquela aula. Isso super funcionava para mim, me ajudava aí a reter melhor, a memorizar mais as informações que os professores me passavam durante a aula. Essa técnica da utilização de áudios, você pode usar sim para aproveitar o tempo em que você está fazendo outras coisas. Não é o ideal, tá bom? Porque a chance de você se distrair é muito maior. Porém, se você quiser aproveitar um tempo que você não conseguiria estudar para estudar através de um áudio, até que é interessante. Então, o tempo que você está dirigindo ou o tempo que você está lá no metrô se deslocando entre o trabalho e entre a faculdade, aproveita para ouvir uma aula. Não é tão efetivo quanto se você tivesse 100% focado, mas pelo menos você está aproveitando um tempo ali que você não estaria usando para estudar se você não estivesse usando essa técnica de ouvir os áudios, ok? E uma dica que eu dou para vocês, se você tiver tempo, então, para sentar e ouvir o áudio, é você somar com a realização de uma outra atividade que tenha relação com aquilo que você está ouvindo. Como eu falei para vocês, eu ouvia o áudio e ia relendo as anotações que eu fiz durante a aula. Ou então, você ouve o áudio e vai fazendo as suas anotações, ou então vai construindo um mapa mental com aquelas informações que estão sendo trazidas no áudio. Aí sim, você consegue focar aí 100% e isso otimiza muito mais os seus estudos. É isso aí, pessoal. Essas foram as técnicas de estudo que eu selecionei para vocês. Comenta aqui embaixo se você já conhecia essas técnicas, se você já usa alguma delas e se funciona para você, se ajuda você a aprender e a memorizar todos os assuntos que você precisa memorizar para a faculdade. E caso você queira que eu aprofunde os seus conhecimentos, ensine melhor como que é alguma dessas técnicas, manda aqui nos comentários que eu preparo um outro vídeo para vocês, tá bom? Espero ter ajudado vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.